Olá, eu sou o professor Bruno Viana e a gente vai dar continuidade aos exercícios de unidade de medida de área. Vamos para aquele nosso esquema. Dá uma lida na primeira questão, aperta a pausa, tenta fazer, solta a pausa, deixa o vídeo correr e veja a resposta. Caso você não tenha interesse, é só deixar o vídeo correr. Bem, vamos lá. Essa questão foi retirada da prova da UBMEP de 2007, nível 1, sexto e sétimo ano, primeira fase, né? Vamos ler a questão. Nancy tem 6 quadrados de cartolina iguais, como na figura 1. Então ela tem 6 quadradinhos desse daqui, como na figura 1. O lado desse quadradinho é 10 centímetros, né? Os 4 lados medindo 10. Com esses cartões, ela montou a figura 2. Bem, está aqui a figura 2. Repara que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela pegou os 6 cartões e foi sobrepondo um no outro até montar essa figura 2. Qual é a área dessa figura? Ela quer a área dessa figura aqui. Bem, a gente vai chamar a atenção para a maneira como ela posicionou esses cartões. Bem, olha só. Repara que daqui até aqui eu tenho todos esses pontos aqui sendo colineares. Ok? Então, se eu fechar aqui, ó, eu tenho que, a cada quadrado, eu conseguir desenhar as duas diagonais, né? Se eu fechar aqui, né, eu vou ter o que eu quero. Ok, só que eu não posso fechar aqui, porque talvez isso até me atrapalhe. Manter a figura aqui. Tá, então eu quero achar a área dessa região aqui, né? O que ela usou para montar a figura 2? A figura 1. Ora, repara que o quadrado da figura 1, né, foi traçado as diagonais que nem aqui, que nem na figura 2. Então, se eu conseguir achar a área dessa regiãozinha aqui, que eu vou chamar de A, basta eu identificar quantos Azinhos tem aqui dentro. Ou seja, quantas áreas equivalentes a essa daqui vão ter aqui dentro. Bem, como isso daqui é a diagonal desse quadrado, essa área é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa. Então, a área desses 4 triângulos são idênticas. Então, a área da região A nada mais é do que a área de um desses triângulos, que representa 1/4 da área da figura 1. Ora, mas a área da figura 1 é um quadrado. A área de um quadrado é base vezes altura, né? A base e a altura são iguais a 10, ou seja, 10 vezes 10, 10 ao quadrado. Então, a área da região A é 1/4 de 10 ao quadrado. 10 ao quadrado dá 100. 1/4 de 100 é 25. Então, a área da região A dá exatamente 25 centímetros quadrados. Então, essa área pintada aqui dá exatamente 25 centímetros quadrados. Vamos ver quantas regiões iguais a essa eu tenho aqui. Bem, a gente pode notar que aqui eu tenho 1/4 mais 1/4. Bruno, mas que região é essa? Gente, essa região aqui é igual a essa. Ou seja, se eu juntar duas regiões dessa, eu vou ter uma região A. Ok? Se eu juntar essa com essa, são iguais, eu vou ter uma região A também. Então, no primeiro quadrado, eu vou ter A, e eu vou colocar aqui um outro A que representa essas duas regiões azuis juntas. Isso aqui é A, isso aqui é A. De novo, essas duas regiões juntas formam uma outra área A. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa.
E aqui eu tenho A. Você tem um quadrado inteiro, né? Bem, agora é só ver quantas vezes 25 centímetros quadrados couberam aqui dentro. Esses 25 centímetros quadrados equivalem à área da região A. Só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, a área da figura 2 é igual a 19 vezes a área da região A. Ou seja, a área da figura 2 é igual a 19 vezes 25 centímetros quadrados. 19 vezes 25 dá 475 centímetros quadrados. Então, a área da figura 2, que é a pergunta do problema, a área dessa figura, equivale a 475 centímetros quadrados. Gabarito, letra B de bola. Espero que você tenha acertado. Vamos para a segunda questão? Mesmo esquema. Dá uma lida nessa segunda questão, aperta a pausa, tenta fazer. Se não for do seu interesse, deixa o vídeo correr e vamos para a solução. Bem, essa segunda questão foi retirada da prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio Brasileiro, do ano de 2012. Vamos ler a questão. Para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais compostos de quadrados de lado medindo 1 metro, conforme a figura a seguir. Bem, então, essa figura aqui é um quadrado de lado 1 metro. Nessa figura, os pontos A, B, C e D são pontos médios dos lados do quadrado. Ou seja, aqui eu tenho meio, meio, meio. Isso tudo aqui é igual. Né? Porque se o lado do quadrado mede 1, e esses pontos A, B, C, D são pontos médios, divide 1 ao meio, meio metro para cada segmento ali. E os segmentos AP e QC medem 1/4 da medida do lado. Então, AP medem 1/4. Eu vou usar a representação fracionária. Então, aqui mede 1/4 do metro, aqui mede 1/4 do metro. Né? Porque 1/4 da medida do lado, o lado mede 1, 1/4 de 1 é 1/4. Para confeccionar um vitral, são usados 2 tipos de materiais. Um para a parte sombreada da figura, então está aqui a parte sombreada da figura, que equivale a esse quadrilátero aqui, que provavelmente é um losango, e esses 4 triângulos retângulos. Tá, essa é a parte sombreada, que custa R$30 o metro quadrado. E outro para a parte mais clara, que é representada por esses outros quadriláteros aqui, que posso chamar um quadrilátero, né? Essa parte clara, está bem nítida na figura. Ele até diz ABPDA. ABPDA. E o outro, BCDQB. BCDQB. Então, essa parte clara aqui. Que custa R$50 o metro quadrado. De acordo com esses dados, qual é o custo dos materiais usados na fabricação de um vitral? Ou seja, uma peça dessa. Para fabricar uma peça dessa, quanto eu vou gastar? Bem, a pergunta é o custo. O custo é em dinheiro. Só que todos os valores são calculados em cima do metro quadrado de cada coisa. Isso significa que eu vou ter que achar a área, que é a quantidade que representa a quantidade de metros quadrados da parte clara, e a área da parte escura. Né? Então tem que achar a área da parte clara e a área da parte escura. A área da parte clara, né? Então vamos fazer o contrário, vamos partir da pergunta. A pergunta é qual é o custo? Eu já descobri como é que eu vou achar o custo. O custo, basta eu pegar a área clara, multiplicar por R$50, mais a área
sombreada, a área escura, vou colocar sombreada. A área sombreada vezes 30. Por quê? Porque a área sombreada custa 30 o metro quadrado e a área clara custa 50 o metro quadrado. Então, o que eu preciso agora? Da área clara e da área sombreada. Vamos focar primeiro na área clara. Repara o seguinte. Vamos olhar para esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo é exatamente congruente a esse, ou seja, tem mesma área, mesma medida de lados, né? Aqui igual a esse, que é igual a esse. Então, a área clara, na realidade, é formada por 4 triângulos idênticos a esse. Então, a área clara nada mais é do que 4 vezes a área do triângulo BQC. Podia ser do ABP, tanto faz, é o mesmo. Então, vamos separar, vamos destacar aqui o triângulo BQC. Bem, eu já sei que aqui mede 1/4 do metro. A área de triângulo é base vezes altura sobre 2. Né? Vou fazer direto ali. A área de triângulo é base vezes altura sobre 2. Já sei que a base é 1/4, base QC. A minha suposta altura vai ter que formar 90 com o que eu chamar de base. Pronto, está aqui a altura. A altura nada mais é do que esse segmento que sai do centro do quadrado até o ponto B. Futuramente vocês até vão conhecer especificamente esse segmento. Esse segmento tem um nome chamado apótema, né? Mas não vem ao caso aqui. Então, quanto mede isso? Ora, mede meio metro. Se vai do centro do quadrado, né? Então, a altura, meio metro. Então, a área da região clara é 4 vezes a base do triângulo, que é 1/4, vezes a altura, que é meio, sobre 2. Bem, 4 dividido por 2 dá 2. A área clara vai ser 2 vezes 1/8. Né? Porque 1 vezes 1 dá 1, 4 vezes 2, 8. Simplifica. A área clara é igual a 1/4 de metro quadrado. Bem, Bruno, mas está faltando a área sombreada. Gente, olha só, a área sombreada é a área do quadrado inteiro tirando a parte clara. Se eu pegar a área completa do quadrado grande, né, do vitral, e tirar a área clara, vai sobrar a área sombreada. Então, a área sombreada é a área do quadrado menos a área clara. Bem, a gente não precisa fazer essa conta, vamos pensar. O lado do quadrado grande não tem 1 metro, então a área do quadrado grande é 1 metro quadrado. Se a parte clara é 1/4, a parte escura é o que falta para chegar aos 4/4, ou seja, 3/4. Então, a área sombreada nada mais é do que 3/4 da área do quadrado, ou seja, 3/4 de 1 metro quadrado. Pronto, agora eu já tenho tudo que eu preciso para achar o custo. O custo vai ser 1/4 vezes 50 mais 3/4 vezes 30. Então, o custo vai ser de, bem, 50 dividido por 4 dá 12,50. Então, vamos colocar 12,50 aqui. E 30 vezes 3, 90. 90 dividido por 2, 45. Dividido por 4 dá 22,50. Maravilha. Então, o custo que eu estou procurando, basta fazer essa soma, que dá exatamente R$35. 12,50 mais 22,50, R$35. Letra B de bola. Bem, espero que vocês tenham acertado. Obrigado pela atenção. Até a próxima.